Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Mais uma vez a gente está tendo essa oportunidade neste dia 6/7, 21h09, 2020. Graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de conversar com vocês, fazer essa live envolvendo a sensibilidade, a mediunidade, né, e a espiritualidade no geral, sempre olhando e tendo uns apontamentos, no caso eu hoje e Márcia Calmon, de uma forma universalista, ecumênica, respeitosa. Da minha parte, posso falar sempre direta, creio eu também que Márcia tem o estilo dela. Então, a gente veio fazer essa live para ajudar, ou tentar, melhor ainda, tentar ajudar as pessoas que querem, assim, se fizerem também afins, né, ao nosso modo, à nossa metodologia de respostas e nosso olhar sobre as coisas espirituais, ok? A gente teve uma live passada com esse mesmo tema, com o Claudir Pereira, com o Rafael Miranda, o Rafael do Rio de Janeiro, Niterói, e o Claudir de Santa Catarina, ambos espiritualistas já bem calejados, trouxeram vários apontamentos bacanas para a gente aí. Hoje a gente está tendo a Márcia Calmon, artista prática, reikiana, mestre reikiana em si, tá? E trazendo também a sua contribuição, né? Ela trabalha como psicoterapeuta, psicoanalista, terapeuta de várias linhas. E é isso, meus irmãos. Boa noite a todos. Lembrando, mais essencial, a verdade absoluta é o afeto nutrido de cada um. O Edson e Márcia, ninguém vai pregar a verdade na vida de ninguém. As perguntas dentro deste tema, é a única coisa que a gente pede, que está aqui em cima, aqui, ó, tá? Dentro do tema acima dessa live. Sendo essas perguntas, nós vamos ser extremamente diretos e objetivos. Valeu? Fica à vontade, Marcial. Uma boa noite. Com você. Boa noite a todos. Eu estou aqui para cumprir o papel da fazedora de perguntas e também leitora das perguntas de vocês, tá, gente? Então, vamos aproveitar para estudar mais um pouquinho, aprofundar no campo da sensibilidade, da mediunidade, do que se passa com a gente, né, atualmente, que é tão diferente, né, o que nós estamos vivendo esse momento, e ao mesmo tempo a gente guarda emoções e sentimentos antigos. Então, revê-los faz bem, né, para a saúde, tá? Então, contem comigo para ser aqui a transmissora dessas informações para o Edson, que muitas vezes fica mediunizado, muitas e muitas e muitas vezes. E por isso ele não enxerga direito, ele não lê direito, ele já deve estar falado para vocês algumas vezes. Então, é interessante, ele troca as palavras porque ele não enxerga direito, né, a mediunidade. Isso são perguntas que vocês também podem acontecer com vocês, e vocês podem fazer, né? Eu acho que esse é o momento mesmo, da gente tirar as nossas dúvidas, tá? Contem comigo, uma boa noite a todos. Bom, a Márcia tinha falado que ela talvez ia ler um texto ou fazer alguns comentários. Fica à vontade, Márcia. Fica à vontade. Bom, eu separei um pequeno texto que esclarece um pouco a questão do campo da nosso psiquismo, tá? E eu trouxe 3 definições para a gente compreender melhor e, quem sabe, a partir daí, fazer as nossas perguntas. Então, eu vou esclarecer o que é inconsciente, o que é pré-consciente e o que é consciente. Então, inconsciente é um sistema do aparelho psíquico no qual estão registrados os conteúdos não presentes na consciência. Pré-consciente é um sistema do aparelho psíquico que funciona como um filtro de que pode ou não passar para o consciente. É como se fosse um pequeno conteúdo arquivado, certo? E consciente é um sistema do aparelho psíquico que recebe informações provindas do exterior ou do interior do indivíduo e que serão registradas de acordo com o prazer ou desprazer que assim lhes causar, tá? Então, feito este pequeno prólogo, vamos à pergunta. Quais as propostas da espiritualidade sob a sua ciência, Edson, para o trabalho mediúnico, né?
neste momento que nós estamos vivendo aí, de tantas coisas diferentes, nessas novas propostas de mediunidade, velhas propostas de mediunidade, qual é a proposta da espiritualidade? Bom, é interessante porque a sua pergunta ela é muito interessante mesmo, é muito boa, porém o Edson não sabe a proposta da espiritualidade porque é algo vasto. Isso é muito bacana a gente perguntar e o Edson responder, porque muitas das vezes a gente parece que já tem perguntas prontas. Ó, eu tenho uma resposta pronta, não sei. Por que, Edson, que você não sabe? Porque é vasto. Eu não posso falar por todas as linhas da Umbanda, dentro da mesma Umbanda e por todos os mentores. O mesmo Zé Pilintra que incorpora em mim, quando incorporava lá em Porto Alegre, não é o mesmo Zé Pilintra que incorpora hoje em Salvador. Mas ele vem diferente. Porque o Edson mudou? Sim, porque a consciência é minha. Mas a própria entidade também, ela se adapta ao modus, à maneira, à fala e alguns costumes e algumas características. Por que eu dou esse exemplo? Porque quando se fala da espiritualidade, a gente está falando de dimensões vastas, dimensões muito além até do consentimento, do perceber do médium. Então, uma coisa que eu sempre falo para quem é médium e que quer realmente se ajudar é trabalhar essa coisa de dizer o meu guia, o meu mentor. Né? A gente pode dizer assim, a minha mediunidade que o guia trabalha. Por que, Edson, que você está tentando nos reeducar ou, sei lá, nos instigar isso? Porque eu não, por exemplo, o Pai Benedito que eu trabalho, eu nem vou falar nomes de entidade, qualquer entidade que você trabalha ou eu trabalho, não são nossas, são do universo. E essas entidades têm peculiaridades muito particulares conforme a região geográfica dentro do Brasil do manifesto, que envolve como o médium se porta, como as pessoas pensam, todo o processo de folclore, todo o processo de arquétipo, todo o processo filosófico, entendeu? Então, falar qual é a proposta da mediunidade das entidades espirituais, eu não sei. Porém, se nós olharmos a doutrina espírita, se nós lermos os livros, não só da doutrina espírita, mas dos espíritos realmente provados, comprovados, bem intencionados, elevados na moral, na ética, na conduta, tudo aquilo que a gente sabe. Tudo aquilo que vocês entendem como elevado, que não é maré vai com as outras, nem conveniente, né, nem duas caras. A gente entende que nenhum mentor de luz nos tira e nos tolhe as provas que vão nos dar o aperfeiçoamento. Nenhum mentor evoluído nos elimina do nosso campo as dores, nem muito menos os sofrimentos. Porque a dor pode vir de fora, mas o sofrimento já é uma dor antiga que eu luto por dentro, que eu fico remunhando e tornando um doer, sofrer. Guardem nisso. Eu fico remunhando e fico tornando um doer, sofrer. Como assim, Edson? Muitas das vezes eu vejo médiums chegam a mim e falam, mas o meu mentor tem que tirar essa dor de mim, esse sofrimento. Meu Deus do céu. Vou falar o quê para uma pessoa assim? Né, que Jesus salva, né, e que eu respeito. Porque ninguém muda uma mentalidade de uma pessoa que vê a espiritualidade como um supermercado, como uma barganha. Ninguém vai mudar a mentalidade de uma pessoa que acha que é roupa que atrai entidade, que é bebida, charuto, que é presentes de oferenda que vai dar força ao espírito. Espírito de luz, eu não estou falando de obsessores para baixo. E também não estou falando aqui de profundezas místicas nem ritualísticas. Mas eu entendo que a meta da mediunidade, eu falo como médium, praticante, atuante, é ficar totalmente consciente e semiconsciente. Agora, qual é a meta da espiritualidade? Amadurecimento moral dos seus médiuns.
o amadurecer ético-espiritual dos seus pupilos médiuns. E isso é a proposta deles para nós. Agora, sobre nós recai a responsabilidade consciente da nossa fé raciocinada. E a nossa responsabilidade científica da sensibilidade mediante ao que nós vamos fazer com esse raciocínio. Fé raciocinada, mediante o predomínio da reforma íntima, que nos assegura e nos empodera, não mais como apenas um coadjuvante que colabora com o corpo, mas nós vamos colaborar como um ator ativo. Além do corpo, a ciência e a consciência de que ele precisa trabalhar também no lado dos seus mentores, não seus mentores como Bengala, como galho de arruda, como sebo de vela, ou como até o evangelho no lar, que é maravilhoso. Então, um pai quer que um filho cresça, vocês acham que os mentores vão querer que a gente fique nas fraldas da irresponsabilidade da inconsciência mediúnica até quando? Fica à vontade, Márcia. Bom, pergunta feita, resposta efetuada com sucesso. Vamos agora para um outro aspecto, né? Já envolvendo mais a questão da sensibilidade, a questão mais da autossensibilidade também. A autoaceitação. Aceitar não significa gostar de nossos sentimentos e comportamentos, mas entendê-los abre as possibilidades para ressignificá-los? Bom, se a gente entender e coligar o tema, que é a sensibilidade, e a tua pergunta está muito ligada com a sensibilidade. Sensibilidade não é o teu mentor que te dá. O teu mentor, ele aciona a tua mediunidade. Aciona. Liga como um botão, apertou, está mediunizado. Porém, eles se ligam, se juntam, se colam, se unem na sensibilidade. Se o médium tiver uma sensibilidade, for um hipersensível, porque a sensibilidade ela não é presa nem no bem nem no mal. Ela é dual, assim como a mediunidade. Ela nem é boa nem é ruim. Você pode ser uma pessoa mau caráter e vai ser médium. E até mesmo uma pessoa trevosa também tem um grau de sensibilidade. Porém, o que traz aí essa pergunta da Márcia, e me veio agora como uma referência para dar um toque para as pessoas, que elucidar-se é ter lucidez no que está fazendo. Quando a gente se elucida, a gente não pode ter uma fé carente. A gente tem que ter uma fé raciocinada. Quando a gente se elucida, a gente não pode ter uma crença possessiva, ou submissa, ou desleixada. Porque se nós tivermos uma crença submissa, desleixada ou possessiva, se nós tivermos uma fé não raciocinada e carente e ansiosa, a probabilidade da nossa sensibilidade ser moldada pelo nosso achismo, pelo nosso crentismo, e principalmente pela nossa própria hipersensibilidade incubada de ansiedade e de carência, é grande. Por isso que muitas das vezes nós vemos médiuns tomando a frente de mentor. Não é que o médium está se fingindo, é que a consciência dele está entrulhada de lixo. Lixo que não tem nada a ver com fé raciocinada, mas com crendice. Lixo que não tem nada a ver com sensibilidade lúcida, né, e elucidativa, não, mas é com sofismo, com achismo, com posse, com manias, com fobias, com maneiras, com cacuetes. Então, muitas das vezes as pessoas pegam, né, um arquétipo e tornam aquele arquétipo uma entidade. Meu Deus, uma roupa, não é eu. O baiano que usa o arquétipo baiano, se ele quiser em outro lugar, ele vai usar até o arquétipo cigano, se ele for um espírito de luz. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai quebrando esse estavismo, esse pragmatismo, para não dizer essa carência doente e insensível de muitas pessoas. Por que eu levantei esse
esse véu. Porque quando a gente tem essa carência, é difícil a gente ter uma referência de mudança para fora, de modo de ver, porque a gente não consegue ter para dentro uma diferenciação que nos acalme, que nos empodere, que nos acalente de nós mesmos, pelo nosso modo de se sentir. Se eu me sinto vazio e eu preciso que um mentor exista para eu absorver a personalidade dele, para eu admoestar e adoutrinar como o suposto mentor e até obsessor deve se manifestar ou deve falar, deve se vestir, deve comer, deve beber e deve ser. É impossível uma pessoa, mesmo tendo sensibilidade, ter uma referência do que está de fora diferente do vazio existencial e da carência impresencial dela mesma e da essência ansiosa que ela se faz dela mesma. Geralmente, pessoas assim são idólatras, fanáticas, possessivas, vaidosas, orgulhosas, egoístas, mesquinhas, falsas, ciumentas, rancorosas. E aí vai. Por quê? Porque elas vão sempre, de alguma forma inteligente, tentar incubar a maledicência que já é quase transparente em suas vidas. Ela vai estar sempre disputando ou com a espiritualidade dos outros, ou com a espiritualidade alheia. Ela nunca vai estar sendo satisfeita e preenchida da fé dela por ela mesma. Ela sempre vai dizer, mas eu consegui porque Deus me ajuda. Isso é um cacófato, é bom, Deus ajuda. Mas ela vai estar sempre jogando para fora um merecimento e jogando para os outros um defeito. Quando ela acha que é algo bom, foi o orixá, foi o exu, foi fulano, foi o cicrano. Quando ela acha que é algo ruim, foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano que botou na vida dela. Então ela não deixa de ter uma sensibilidade doente que insensibiliza ela com bom senso, com a coerência e com a sabedoria e a prudência da boa educação de se amar por si mesmo, se empoderar por si própria, sem se desfazer de fé de ninguém e nem muito menos sem se desfazer da espiritualidade que a rodeia, sem se desfazer da espiritualização que a norteia, porque se isso for o contrário, é mais um cego guiando o cego. Fica à vontade, Márcia. Você deu a deixa aí para a próxima pergunta que estava na minha mente aqui fazer. A respeito da vitimização. Porque a gente, infelizmente, muitas vezes tem esse mau costume, esse mau hábito, né? É um costume que nos deixa indefesos, né? Nos deixa incapazes de mudar o que nos fez ou o que nos faz sofrer. Então, diante dessa circunstância que você já estava falando aí, qual seria o primeiro passo para você sair desse estado, né, de vitimização, né, dentro do âmbito da nossa sensibilidade, para sair dessa morbidez? A primeira coisa que a pessoa pode fazer, ao meu ver, não estou dizendo que é a única coisa, cada um tem o seu modo vivente, cada um tem sua observação e sua autoanálise. Né? E mais uma vez eu reitero, a verdade absoluta é a paz nutrida de cada um. Eu sou um falador, tomador de café. Eu vejo assim, Márcia e amigos. A primeira coisa que eu faria, se eu ainda me tivesse assim, provavelmente, talvez eu tenha, sem eu notar, esse processo de vitimização, é tentar entender, sentindo e compreender, concebendo que eu sou apenas mais um. Porque toda a vítima se envaidece das perseguições. Todo vitimista se envaidece das suas perseguições. O mundo me persegue. Não vê? O outro falou de mim. Vocês não percebem o quanto a sociedade é má comigo? Parece que é um prêmio para ela ser vítima. Isso é uma dessensibilização com raciocínio lógico.
Então, a vítima, ela se vitimiza porque ela se cristaliza no pensamento repetitivo de vaidade que lhe torna egoísta. E um tornar egoísta que lhe permite, infelizmente, andar nas trilhas do orgulho. Falo isso tranquilamente, porque quem de vocês não conhece uma pessoa vítima que não vive reclamando do mundo? Se você observar e tirar o choro dela de lado, tirar as limitações da pessoa de lado, parece que ela se sente melhor do que os outros. Por mais que ela diz que não. Mas no momento que vocês começam a evidenciar para ela que ela precisa de ajuda, e o vitimismo é uma não sensibilidade consigo mesmo, mas é uma dedução, uma observação revestida de uma vazão instintiva de posse, aonde o orgulho, a vaidade e o egoísmo impera, se assim não for uma doença psiconeuronal ou emocional hormonal, mas for uma conturbação de qualidades e de valores entre uma moralidade de alguém e uma ética, é uma pessoa que está precisando de um te liga, Malu, te acorda, porque o mundo não é só teu, o planeta é nosso. Então, mais uma vez eu trago aqui para as pessoas, a gente precisa ver o que é um vitimismo e o que é um estado de desequilíbrio neuronal, hormonal, e é um caso de saúde, que seria uma enfermidade, uma doença. Porém, tem muitas pessoas que se vitimizam porque elas são frustradas, não porque o papai ou a mãe fez mal, porque ela, adulta, se mimou. Ela, adulta, ou ele, adulto, criou uma carapaça grossa, insensível com a dor alheia, mas assensível a seus estímulos instintivos de fascínio, através da posse, que deseja, do egoísmo, que requer, do orgulho, que se substém ou se submete às conveniências alheias conforme os momentos intelectuais que compartilha ou conforme a vida emocional que ela frui. Por quê? Porque o vitimismo, ela influencia as pessoas que se sensibilizam. Guardem isso que eu estou falando. Então, olha, todo vitimista é altamente intelectual. Ele lê as pessoas. Ele sabe como pegar um intelectual e botar no bolso, e ele sabe como pegar um sensível e colocar embaixo do pé. Não interessa o grau social dele ou dela. Por quê? Porque ele sente o outro com minúcias, por mais que ele não se consente com aprimoramento, fora do padrão de vitimização. Obrigado, Márcia. Isso é um assunto muito longo. Vou parar por aqui, porque senão vou me apegar nisso e vou fazer 10 lives só sobre vitimismo. Mas obrigado, viu? Mas eu vou deixar você correr muito. Olha só, diante desses estados de vazão, porque a falta de autoaceitação, o vitimismo, o todo estado de orgulho, a mentalização em excesso, torna o ser humano vazio em suas vibrações, certo? E aí entra a mediunidade. Olha só, pela sua experiência, você pode nos elucidar o que é necessário para que essa mediunidade flua de forma harmônica ou vice-versa, né? De forma harmônica nesses estados de vazão? Parece jogo de palavras, mas a gente precisa sensibilização consigo. Sensibilidade é com o outro. Porque se eu me sensibilizar apenas comigo, eu vou estar dando um motivar visceral, emocional, sentimental, a tudo que necessita, não sentimentos e nem vazões emocionais, mas necessita a razão, a lógica do raciocínio na minha vida. Então eu tenho que ser sentimental, emocional com os outros, e eu preciso para ontem
ter uma espiritualização comigo mesmo. Porque daí eu vou colocar em cima do meu raciocínio, em cima dos meus sentimentos e emoções, dos meus desejos, dos meus instintos, das minhas vontades, o predomínio da lógica. 1 mais 1 é 2. Dos fatos, branco é branco, preto é preto, sol é sol, lua é lua. No momento que todo médium tiver essa disciplina, que a Fémenon fala no livro dos médiuns, São Agostinho também comenta, Emmanuel, Meimei, Joana de Ângeles, comentam. Doutor Bezerra de Menezes, então, fala isso nos livros espíritas de cabo a rabo. Se sensibilizar com a vida alheia, mas ter sensibilização consigo, nomes parecidos. Sensibilização é a ação da sensibilidade governada pelo raciocínio. Sensibilidade é a ação de se sensibilizar com o outro, mediante a brandura do pensamento sobre o governo, da leveza, da fluidez, do sentir o outro. Sensibilização, sentir, emocionar, mas predomina o raciocínio. Sensibilidade, sentir, emocionar e pensamento, predominando a empatia, o sentimento. É diferente. Porque se nós invertermos isso e deixar que os nossos sentimentos, as nossas emoções governem a nossa mediunidade, vai dar ruim. Provo que eu posso até não estar certo, mas provo agora que eu não estou errado. Por que todo livro sério espírita ou espiritualista pede a reforma íntima para os médiuns e para manter a mediunidade segura? O que é a reforma íntima, a não ser ter lógica, mediante a logística dos teus sentimentos, emoções e pensamentos pelo raciocínio? Entendeu, meus amigos? Então, é bacana a gente falar vários mecanismos, porque a gente se atrapalha. Agora eu vou dar um exemplo bem prático. Quando eu comecei a trabalhar com a espiritualidade, eu era evangélico. Eu vou pular essa história, é muito longa. Fui da Assembleia de Deus. Eu era cheio de sofismo, de achismo, de pragmatismo, de maneira. Eu chamava o pai Benedito de Aruanda, o meu mentor, ou melhor, o mentor que veio em mim, de demônio, de diabo, coisa ruim. Até os meus 28 anos. Olha que ignorância. E hoje eu estou aqui, tentando ajudar as pessoas a sair dessa mesma ignorância. Não digo tamanha a minha, que a minha foi enorme. Mas vamos aonde eu estou tentando chegar. Eu, estudando a Umbanda, ou até a doutrina espírita, como eu tenho uma insignificativa clarividência, eu notava que algumas casas espíritas, para não dizer todas, tinham na sua porta Exu. Todas, dentro da sua comunidade física, caboclo, preto velho, falava, meu Deus, é tudo misturado, por que eles separam? Isso na casa espírita, mediante a filosofia de Allan Kardec. Já na casa de Umbanda, falavam, isso eu estou falando mais de 30 anos, há 20 e tantos anos atrás. Ah, porque o Exu faz o mal. Aí eu trabalhava com o Exu, Sete Encruzilhada, que operava as pessoas com um pedaço de cristal. Falava francês, alemão e espanhol. Provava algo, Edson? Porcaria nenhuma, porque ele nunca mudou a minha vida, nem meu caráter, nem minha índole. Mas é verdade, ele fazia isso. Ele parecia mais um médico espírita do que um Exu. Aonde entra, Edson, a tua colocação que você quer fazer, mediante ao estudo que você está propondo com o Márcio? Simples. Enquanto eu cuidava da minha vida interior, com raciocínio, mesmo cheio de preconceito, eu não atrapalhava o trabalho deles. No momento que eu comecei a estudar e comecei a me apegar em arquétipo, comecei a comparar, esse é bom, esse é ruim, esse é certo, esse é errado, e eu comecei a julgar as pessoas para fora, não mais me sensibilizar com as mesmas. E eu comecei a me tolir por dentro, não me sensibilizar, não fazer reforma íntima, mas impor verdades absolutas em mim, seus 7 chaves não veio mais.
Caboclo Tupiara não veio mais. Caboclo da Sete Encruzilhada agora, 2 anos atrás que veio, mas vinha antes, mas não vem mais. Eu estou abrindo meu coração como médico. Por que será? Será que o meu intelectual me ajudou a me sensibilizar com o outro ou a me separar dos outros? Será que eu entender um monte de coisa me ajudou na reforma íntima ou intimamente me tornou mais longe de mim mesmo? Então o problema não está na cultura nem na comparação. O problema está em como eu concebo a distinção das coisas. Por isso que a reforma íntima, por isso que a procura interior precisa da sensibilização, da sensibilidade, para que o médium se torne afiado, não que corte as pessoas, mas afinado com qualquer mentor, de qualquer linha espiritual. Essa historinha de, você nasceu para ser médio de candomblé, para mim é lorota. Se você é médio de candomblé, você é médio de mesa, você é médio de umbanda, você é médio de espírito. Se você é médio espírita, você é médio de umbanda, você é médio de mesa, você é médio de candomblé, ponto. Mas são egrégoras diferentes. Por quê? Porque você está entulhado. E isso estraga a nossa mediunidade e arrebenta o que nós poderíamos chamar de sensibilidade natural. Aí eu já olho o outro como inferior ou superior. Se eu olhar como superior, a tendência é eu ser conveniente, a tendência é eu ser fanático, a tendência é eu ser vaidoso, a tendência é eu ser barganheiro, porque se é superior a mim, para mim até ele, como eu sou esperto, eu não vou pela lei do merecimento, eu vou pela lei da conveniência. Não é assim que a gente faz? E se eu olho o outro como inferior e eu sou superior, então eu prego a verdade, eu falo a verdade, por mim a verdade é feita e o que eu busco é a única realidade. Não é assim que a gente impõe? Pode continuar, Márcio, que eu acho que para bom pensador... Eu vou fazer uma pergunta aqui do Roger Freitas. Vocês às vezes vão me ver olhando assim, meio porque eu tô olhando para o computador, tá, gente? Então, ele dá boa noite, meus irmãos. Paz e bem para todos. Não dependemos apenas do nosso estado de consciência, mas também do outro que nos interpela, concorda? Meu amigo, consciência leve não se pesa, não se mede e não se compara com consciência pesada. Tanto é que quando a consciência é leve, ela não fala, ela se silencia. Quando a consciência é luminar, é luminosa, pela sabedoria de se sentir em paz, pelo predomínio de viver na paz, pela educação que te amodesta de em paz continuar, o teu convívio é pacífico. Olha como os animais nos ensinam. A probabilidade de um homem que diz ter paz me dá uma porrada, vou falar de mim, me dá uma porrada aqui, ó, na minha face, se eu der um cotovelaço na boca dele, sem querer, querendo, no centro de uma cidade movimentada, é grande. Depois de meia hora, ele vai estar no centro espírita, ou na casa da Umbanda, ou numa igreja, rezando para Jesus, clamando a paz. Porém, qualquer vira-lata no meio da rua aí, qualquer vira-lata morrendo de fome, se eu der um pontapé com toda a minha força na bunda de um cachorro, a probabilidade dele me morder é quase zero. E a tendência daquele cachorro sair dali, comer o que ele tem que comer e depois ir lá cuidar do mendigo ser humano é quase 100%. Isso já lhe explica, meu amigo. Se um animal tem uma sensibilidade, entende? Sensibilidade não necessita de intelecto. Necessita de bom senso, consenso. Mas então quer dizer que se uma pessoa
Ela não precisa pensar para ter sensibilidade? Não. A inspiração é pensamento? A inspiração é o envolvimento com o energismo do cosmos. É o envolvimento com a energia do todo. Estou sendo inspirado. Depois que eu vou pensar o que veio a mim. Depois que eu vou dar o pensamento. Então, meu amigo, com todo respeito, se eu vivo na paz e a minha sensibilidade já me dá paz e eu busco essa paz, pode estar um inferno na rua. Eu vou ver que é dor. Mas dentro de mim não tem lugar para sofrimento. Ranger de dentes. Não tem lugar para confusão. Porque a paz é a autoafirmação racional e é o conceber moral, ético vivencial que eu escolhi, que eu me nutro, que eu sou. Por isso que eu concordo com a pergunta dele, por mais que ele não falou assim. Muitos que dizem, como está no Evangelho, Senhor, 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 não entrarão no reino do céu. Por quê? Porque é de boca para fora. Está no Evangelho isso. Eis que nas horas aonde o sol se fará escuro e a lua se fará em negrume, ou quando não, num grena, muitos chamarão pelo meu nome. Obviamente que isso é uma metáfora. Já todos são salvos, porque a cruz já nos salva. O sacrifício de Jesus já nos salvou. Então, isso é uma metáfora, pelo amor de Deus, para as almas, para o nosso interior. Porque tem muita gente que diz assim, eu te amo, Jesus, não vira as costas já de desgraçado, maldito, quero mais que o carro passe por cima de ti. Sai da casa espírita que adoutrinou lá o obsessor, entra na porta, já dá um cotovelaço no peito da esposa, já chuta as pernas do filho no sofá, bate a porta do banheiro, quase arrebenta a mesa dentro de casa, ou um bandista, um católico, um evangélico, não interessa a religião. Então, a sensibilidade, você não finge. A mediunidade, você se engana e se ilude. A sensibilidade, você não boicota. A mediunidade, você cria engodo, engano. Você ilustra com as suas euforias e afobações, com as suas agonias e suas presilhas de vício e autossubjugações, mediante o que você se fascina. Se assim o predomínio seu é ser gasto pelo que você consome. É ser inutilizado pelaquilo que você requer como algo que supostamente só você utiliza. Bom, hoje a coisa está nesse nível, para pessoas pensarem, né? Então, meu amigo, fica com essa parábolazinha que eu fiz aí do cachorro e do ser humano. Um bicho, um bichinho. Então, se nós tivermos, como diz Jesus, né, a sensibilidade de uma criança, o reino dos céus, o que é o reino dos céus? É o nosso elevar interior. O reino dos céus não é esse céu azul que a gente vê de dia. O reino dos céus é quando a gente fecha os olhos e diz... Vou falar de novo, diz assim, ó. Suspira em paz. Não suspirar de cansaço. O que eu mais conheço são pessoas que nem o Edson Rosa, que lutam dia e noite para não perder a paciência com a ignorância dos outros. E faz um esforço tremendo. Não para ser educado, porque graças a Deus eu tenho dignidade e princípios, pelo menos isso eu entendo, ser educado. Mas eu tenho um gênio que não presta, eu já falei isso em várias lives. Eu me conheço. Aí eu vou ficar dizendo que eu sou calmo, ficar pagando aqui de palhaço. Eu vou dizer que a minha consciência, eu tenho a consciência do que eu falo, é um caminho que para mim vai me dar paz, mas é um caminho que eu estou trilhando, não é um caminho que eu sigo. Eu estou buscando. Porque se alguém no meio da rua me der uma cotovelada e não falar, ou me desculpe alguma coisa, a tendência de eu dar um pontapé de volta é quase 100%. Eu tenho que aprender muito com cachorro, meu irmão, com vira-lata no meio da rua. O que eu estou fazendo aqui é cena? Não, é dignidade. Dignidade. Porque um dia eu vou conseguir ser tão puro como vira-lata da rua. Que apanha pra caramba, mas
late, grita, não dá 2, 3 minutos, ele está lá lambendo seu dono, está brincando com uma criança passando, está pulando com um taxista, ou está ali, um ser vivo em nome de Deus, puro, puro. Mas um dia a gente chega lá. Fica à vontade, Marcelo. O rapaz é geminiano com ascendente escorpião. Ele tem personalidade, né, gente? Então vamos lá. Diante do que você falou e das experiências interiores do ser, né, me veio muito a automediunização, porque até é um estado que eu observo muito em você. Então, pela sua experiência, como e quando isso acontece, né, essa automediunização? Ou é uma circunstância muito individual, difícil de listar? Bom, é que o nome que você fala não é muito conhecido, pelo menos no grupo de pessoas que eu vivo. Automedianização é quando você está irradiado, não de mentor. Mas você diz, poxa, parece que eu passei o dia todo mediunizado. Pelo amor de Deus, o mentor não vai ficar o dia todo mediunizando ninguém. Ele tem muito o que fazer. Em ficar ali parado, perto do Edson Rosa, perdendo o tempo dele no plano espiritual de socorrer, de ajudar, para ficar ali me irradiando que nem um boneco. Não. Nós, médios, muitas das vezes, entramos num estado de automediunização. Por quê? Aí que entra uma coisa bacana, que deveria ser estudada por todas as pessoas. A sensibilidade desenvolve os processos anímicos. Quanto mais nós estudarmos a sensibilidade, mais nós procurarmos na cultura, mas na educação, na serenidade da boa educação, nas afirmações lógicas e sensatas também da cultura, e assim tentar desenvolver uma hombridade humanitária, não só humana como pessoa, mas humanitária, cordial, né? Educada. Mais nós vamos nos gabaritando com nós mesmos e para nós próprios numa sensibilidade que vai abrindo as comportas para alguns conscientes, para a maioria inconsciente, e esses inconscientes estão que nem o Edson Rosa, naturalmente. Muitas das vezes eu estou aqui fazendo live, eu olho assim, eu vejo as letras, eu sei ler e escrever. Mas eu não entendo, por quê? Porque eu estou mediunizado comigo mesmo, não é o mentor que está comigo. Agora, o que é que você vê, Edson? Eu não vou entrar em detalhes, porque a psicometria é vasta, mas eu sinto aonde a pessoa está, o que ela sente. Não interessa em qualquer lugar que ela estiver no mundo. Aí, quando fala isso, a pessoa diz, poxa, está se aparecendo, mas todo mundo que está me ouvindo agora tem psicometria. Só que não querem desenvolver, querem incorporar, baixar santo, querem corcoviar, que faz parte. Psicometria, transmentação é algo da humanidade. Todo mundo tem isso. Psicometria é ler, é sentir, é a empatia. Empatia é ler a sensação do outro à distância. O que é a psicometria? Minha mãe vai ligar, 1 minuto ela liga. Como é que você adivinhou esse trem aí? Você acha que teu mentor, que tem o que fazer, foi ali dizer, ó, tua mãe vai ligar, pega o telefone. Pelo amor de Deus, ele tem mais o que fazer, velho. Mas tem gente que fala, né? Ó, o meu mentor, antes da senhora ligar, o meu mentor me avisou. E agora, onde é que ele está? Não, ele já voltou a fazer o que estava fazendo, ele só veio me avisar que alguém ia chegar. Vocês creem que isso é o mentor que faz? Não, isso é sua sensibilidade. É seus processos natos da alma, que são como uma antena parabólica, como diz Jung, né? Inconsciente coletivo, nós somos ligados. Você não sabe conscientemente, mas você consente com a mente todas as mentes das outras pessoas do cosmo, não só do planeta Terra. Como Edson chegar a isso? Alguns yogis chegam na meditação, um pranayama, respiração, o reiki também é uma porta que leva a isso, o passe na casas espíritas, sim, o passe, a doação de energismo também, muitas vezes o passista está dando o passe e começa a sentir coisas da pessoa com uma profundidade incrível, e não tem mentor nenhum ali. É a energia que a pessoa está lendo, e de uma forma de empatia pelos processos anímicos, ela está concebendo a dor do outro. Ela está acebendo as circunstâncias que formatam algumas funcionalidades da dor do outro, da vivência do outro. Tudo isso são modalidades da sensibilidade que formatam os processos medioanímicos, que é o que acontece com Edson, que não precisa de mentor estar perto. Agora, Edson, quando o mentor está perto e
ou longe e irradiam o médium. Para acontecer isso, o mentor, quando é mentor, ele precisa confiar muito no seu médium. Até vou me corrigir. Confiar, ele confia, porque ele conhece muito mais nós do que nós a nós mesmos. Mas ele precisa confiar nos instintos do médium. Confiar não no que o médium sabe, mas do que ele se sente, porque se o médium saber muito e ele se sentir nada, ele pode ser grosso, estúpido com uma pessoa, numa hora que ele precisa ser brando e cordial, educado e afável, terno e genuinamente cristão. E dá uma mensagem espiritual, não um recado moral. Recado moral é uma coisa, a mensagem espiritual é outra. Então, são detalhes muito sutis que a gente se perde na idolatria quando despeja em cima dos nossos mentores ou quando culpa os nossos obsessores por tudo de invisível ou não visível que acontece na nossa leitura deste mar de energia que nós estamos imersos. Nós não somos matéria, nós estamos matéria, nós também somos líquido fluido da respiração de Deus, que é o fluido cósmico. Então, nós temos acessibilidade tão qual uma entidade, eu não posso dizer tão qual o mentor, mas tão qual algumas entidades de ler sensações, de ter um déjà vu ou algo assim. Mas, para isso, necessita de estudo da mediunidade ou disciplina da mediunidade? Necessita do estudo da autossensibilização humana. Necessita do estudo da autossensibilização de si. O que seria esse estudo, Edson? Por exemplo, eu falo 5 idiomas, mas se eu não falar a língua do amor, eu sou analfabeto. O estudo da sensibilização dá os 5 idiomas que o Edson supostamente pode falar, mas eu não falo só português, só se eu estiver mediunizado, incorporado, talvez eu falo outros. Mas o estudo da sensibilização me dá o dom, a virtude de, além de falar com a intelectualidade, falar com a sapiência do sentimento, do sentir o outro. Isso, faculdade nenhuma fractal, faculdade nenhuma de matemática quântica dá para o coração. Apenas impregna o cérebro para ter a razão. O que é, Edson, autossensibilização? Sensibilidade. Agora, Edson, prova o que é sensibilização. Vocês não falam de vez em quando, nossa, eu fui inspirado a fazer, mas se você parar a analisar, nem você sabe como você soube. Isso é sensibilização. É esse estudo que cria total diferença no nosso coligar com qualquer espírito bem intencionado do macrocosmo. Por isso que no começo da mediunidade, na França, eles preferiam incorporar em crianças para fazer o evangelho, em pessoas que não tinham conteúdo intelectual, não desfazendo de estudos intelectuais, mas tinham muito, a maioria, conteúdo moral, para que eles viessem e falassem para tocar o coração. Aí Jesus já ensinou isso com as parábolas. Porque se Jesus tivesse falado para os intelectuais, a soma da dedução esqueceria a palavra do amor, porque não combina amor com cálculo, amar com soma. Agora combina amor com encanto, amar com humildade. Então nós tivemos um avatar com uma sapiência incrível que poderia mudar tudo no estralar de dedo, falando historinha para fariseus, para sacerdotes, para filisteus, para prostitutas, para mendigos, para pobres e para ricos, mas também para nobres do coração que tinham ouvidos, além de escutar, se sentir, olhos para além de ver, se conceber, e mãos para além de agarrar, para ter a sensibilidade de dizer: eu sou, eu sinto e eu posso.
Mas tempo ao tempo, né? Fica à vontade, Márcia. A gente já está indo para 1 hora de live, né? Você vai continuar? Então, agora eu tenho uma colocação para você aí deixar fluir. Mediunidade é propósito, onde o trabalho se torna uma força coletiva. Você pode nos dizer sobre essa frase? Eu estava dizendo que a gente pode fazer mais uns 20 minutos, é que eu estava sem o áudio. Mediunidade é propósito. Então depende muito da visão da pessoa para dentro, do que ela discerne como correto e do que ela concebe como verdade. Porque se ela discernir para dentro, pensando, racional, que o certo e o correto é ela fruir, não é ela impor, é ela ser, não ela se manter, é ela dignificar o seu estado em essência para fora, mais exemplificando de que fazendo feitos, mas ela vivendo o fato, creio eu que cai por terra um pouquinho aí essa colocação. A mediunidade, ela pode ser a vitrine, mas a gente só vai conseguir, sem impor, além da mediunidade, fazer o olhar que inverniza o conteúdo da vitrine, olhar com verniz, pelo encanto, além da mediunidade, que é a sensibilidade, que as informações são transpassadas, que a mensagem é doada. A mediunidade é o efeito, mas a sensibilidade sempre vai ser o conteúdo em fato, que vai justificar, brindar, ilustrar, glorificar, ou, infelizmente, até mesmo tornar um caos, conforme for a informação que o médium se fazer como passagem. Eu acabei de falar de Jesus, que poderia ter falado claramente tudo, mas ele escolheu a sensibilidade das parábolas, deixando para nós se automediunizar com as suas historietas e ficar pensando o que ele tentou dizer com isso. Para depois, talvez de 10, 20, 30 anos, entender que Jesus não falou para os nossos ouvidos. Ele sussurrou, foi para o nosso coração. Que Jesus não estava demonstrando milagres para os nossos olhos. Mas ele estava evidenciando a fraternidade do amor para a nossa alma. Que Jesus não estava aqui para agarrar, pegar. Jesus estava aqui para apenas dizer: fruam, vós são os deuses, somos todos livres. Mas aí é cada um dentro do seu tempo. São estágios que eu não contrariam, são estágios que nós ainda nos apegamos de grau de consciência pelos apelos da carência que nós nos colocamos no agora. Pelos apelos da ansiedade que nós nos chumbamos no estado de consciência do hoje. Então, a mediunidade é válida, mas a sensibilidade do mediunizado faz a diferença em todo o trabalho. A intelectualidade é divina e sagrada, mas santo é aquele, e abençoado por Deus, é que tem uma educação consagrada pela sensibilidade. Assim permita, e louvado seja, que a educação e a sensibilidade governe a vida do mediunato. Admodeste a vida de qualquer médium. Aí vocês vão ver, médium, que você não vai se perder no meio do caminho. Porque em todo caminho, se você é cristão, Cristo opera na tua sensibilidade. E Deus frui pela lealdade da tua naturalidade de apenas servir como médium.
como uma passagem, não como um caminho. O caminho é Deus, o caminho é a luz, nós somos uma passagem. Então, que nós possamos sermos dignos dessa passagem se fazer o quê? Fruída, não entupida, querendo apenas provas e justificativas físicas, se é médio ou não. Provas e afirmamentos e justificativas, se é médio ou não. O que adianta? Vamos lá, Márcia. Fica à vontade, se tiver alguma pergunta, que eu estou vendo que hoje o povo está calado. Oi, Márcia, você não ligou seu som. Seu fone não está ligado, não. Desculpa. Então, eu estou olhando aqui e não tem nenhuma pergunta, pelo menos nesse Face que eu estou conectada. Não sei o outro se tem alguma. E aí, gente, vocês não têm nenhuma dúvida? Eu estou vendo aqui, as pessoas ficam quietinhas, mas é assim mesmo, porque o assunto é sério e de coração, eu não estou aqui como dono da verdade, eu sei que abranja a vida mediúnica de todos que são médios. Todos. Agora, a cada um conforme a sua obra, a gente tem que crescer, pelo amor de Deus. A sua primeira pergunta, de alguma forma, eu falei, estou respondendo a sua primeira pergunta até agora. Maturidade espiritual, meu Deus do céu, como a gente é infantil demais. A gente diz que é cristão, mas rasga Cristo para tudo que lado, divide Cristo para tudo que lado. A gente acredita em Oxum, em Oxalá, em Iemanjá, em Exu, puxa o saco das entidades de luz, mas não pode ver ali um irmão evangélico, pela ignorância dele, falar algo que, ai, já fica todo ofendidinho, e vice-versa. Onde é que está a fé raciocinada desse povo? Agora, se a pessoa está fazendo um preconceito religioso físico, ofensivo, temos a polícia e a justiça. Agora, se alguém passar por mim, como eu já cansei de dizer para mim, como tem amigos meus evangélicos e outras religiões, Edson, o que tu segue é o diabo. Eu continuo tomando meu café com capeta, porque para mim não está me falando nada. Então tem coisas que eu fico observando, eu fico, meu Deus, que maluquice, que loucura. Não estou citando o nome de ninguém, mas doa quem doer. As pessoas perdem um tempo numa puxação de saco com os mentores. Neste momento que a gente está, eu fico pensando, cara, onde é que está esse monte de médium que não fica na frente de uma câmera, já que gosta de botar roupa bicolor, fazer um monte de firula, e começa a conversar com as pessoas muito melhor do que o Edson. Olha aí quanta gente que não está indo em terreiro, não está indo em casa espírita. Onde é que está o evangelho no lar? Ou será que os mentores só se aproximam tocando tambor, vestindo roupa, tocando AG? Onde é que está as pessoas? Aonde? Aonde que está esse povo? Onde é que estão os mentores dessa gente? Mas cada um cultua a sua religião com as carências e com as fantasias, com as loucuras, com as insanidades que acha por bem por vir. Isso eu estou falando do desabafo de médium, praticante. Estou falando aqui como terapeuta, não. Pode botar o que vocês quiserem depois no YouTube. Me vai, que eu vou continuar falando, mas, né? É como diz um amigo espiritual, assim como tem circo, tem palhaço, tem picadeiro e tem quem bata palma, né? Fazer o quê? Mais uma pergunta da Márcia. Faz aí uma no fundo do dedão aí. Ó, eu penso muito nesse momento em que estamos vivendo, nas pessoas com esse distanciamento social. E você acabou de colocar o que eu acabei de pensar, né? A fluidoterapia, ela vai fluir independente, desculpa a redundância, independente da sua presença física na frente daquele que você se propõe a ajudar. Então, você deu uma outra sugestão, abrir o evangelho, conversar com grupos a respeito do evangelho, novas ideias. E fica assim, na minha mente, quais os modos e maneiras que você pode sugerir, né, pela sua experiência, e pela quantidade de pessoas que você atende, pela necessidade que elas estão tendo no momento, né, de se fazer fluir essa sensibilidade, essa mediunidade neste momento, né? Márcia, eu vou ser bem sincero.
eu tenho duas opções. Como ser humano, de boa, estou falando como ser humano comum, normal, cheio de defeito. Ou eu quero me acalmar com entretenimento, que na verdade é uma... Eu vou me anestesiar, porque se eu me interter, se eu ficar em busca de entretenimento, estou falando de religião, seja a religião que for, eu vou procurar lives para me interter, para me rir, dar gargalhada, para me bater palma, essa coisa toda. Não para me elucidar, para depois eu passar adiante, talvez até eu não gostando do palestrante, mas eu vou ficar apenas cuidando de pessoas que gostam de se interter. Porque se eu buscar uma live, se eu fizer alguma coisa, ou até convidar alguém no YouTube, WhatsApp, sei lá, fazer grupos de oração, seja o que for, e se for só para se interter, eu vou ficar na panelinha do entretenimento. Com toda sinceridade, vocês que me ouvem, médium, será que os mentores de vocês vão estar comungando com isso? Porque é dentro do centro ou da casa? Será que eles vão estar com vocês porque vocês gostam de entretenimento? Agora vamos para o outro lado. Ou eu tenho outra opção. Eu posso até usar o entretenimento, porque o ser humano gosta de entretenimento, para chamar as pessoas. Quanto mais pessoa, melhor. Então, chama a pessoa com entretenimento, mas vai chegar uma hora que eu vou me despir da minha religião e vou me vestir de médium. Aí é a hora de eu chegar e falar. Por exemplo, Oxum. Pouco me importa se Oxum é da cachoeira. Oxum é minha madrinha do candomblé. Pouco me importa se ela é da cachoeira, eu vou falar de Oxum. Eu posso falar de Oxum, mas eu vou falar de amor. Eu preciso ter a sensibilidade para tocar pessoas que talvez nem creem em Oxum, não precisam nem crer na mãe Oxum, mas entendam que o que eu estou falando é algo bom, que talvez tire ela, ajude, né, a tirar de um sofrimento, de uma angústia, de uma dor. Mas tem gente que vai preferir ouvir pontos cantados de Oxum para se acalmar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu faço. Edson, você julga essas pessoas? Não, não julgo. Mas fica a cargo da consciência delas se isso muda alguma coisa, mediante a vida delas no dia a dia. E mediante a consciência delas na intimidade, se elas se envolvem mais com agonia, com ânsia. Porque se eu tiver algo que me interfere e eu buscar esse algo só para aquele momento eu ter uma frisson, é vício. Nós atraímos, estou falando para as pessoas que me procuram, médium, e perguntam como é que eu posso atrair espiritualidade. E espiritualidade não se atrai com entretenimento. E espiritualidade se atrai com fundamento, com ética, com moral, com estudo. Mas agora quem é que quer estudar, pô? Isolado dentro de casa, nesse momento de pandemia aí. É melhor estudar ou dar gargalhada? Dar gargalhada, mas aí você faz um grupo para brincar. Mas na hora do grupo religioso espiritual, você fala de coisas espirituais. Você pode rir, brincar, falar coisas leves, elucidar as pessoas. Então, eu, como médium, eu falo de coração. Eu sei que tem gente que vai cair em pau em cima de mim, mas eu vou ter que falar, porque senão não sou eu. Eu já estou de saco cheio ouvir sobre arquétipo de fulano e de cicrano. Isso não me acrescenta em nada na minha vida. Quando as pessoas vêm até mim perguntar, pode ser filho do orixá que for, eu quero falar o que a essência da essência diz. Não me interessa o que foi, o que deixou de ser o santo, ele já está bem, eu não. Mas aí é a carência das pessoas, porque interessa mais eu transferir para o meu orixá, para o poder dele, para a luz dele, o que eu supostamente não tenho, porque por mim mesmo eu me sonego, de que eu admitir que talvez na minha própria vida eu seja um fracassado. Porque ainda eu me tenho inútil como médium. Eu só sou alguma coisa quando eu estou lá, quando eu frequento lá, quando eu faço certas coisas e quando eu estou com certos seres. Se tirar isso, eu sou o quê? Uma casca? Um amontoado de carne com osso? Mas aí é como eu falo, é cada um no seu tempo. Da mesma forma que eu falo nesse tom, eu falo do fundo da minha alma. Por eu não ter mais paciência, eu não olho. Então não é crítica que eu estou falando. Se a pessoa gosta, faça, pô. Aí tem outros que já vão para o extremo, para não ficar muito longa a live, aí já querem ver um monte de coisa intelectual.
E ficam dizendo, olha, eu participei daquela live, você viu o que o extraterrestre falou? Mas o mesmo Preto Velho, há um mês atrás, falou isso. Então, eu fico observando e eu vou falar o quê? Eu só vou falar que eu amo os mentores da Umbanda, amo os mentores de qualquer linha espiritual sensata, porque eles têm que ter muito saco com Edson Rosa. Nossa! Eles devem ter uma paciência comigo. Eu falo de mim para não falar dos outros. Porque, olha, eles não tratam só de crianças, não. Eles tratam de crianças doentes. Mas tempo ao tempo. Eu faço questão, Marcelo, de encerrar respondendo essa pergunta aqui desse amigo, que está na tela. Se você puder ler, por favor, lhe agradeço. É o Matheus, eu acho. Por favor. Sim, é o Matheus Salo. Ele fala assim: não sei se tem a ver com o assunto, mas o que seria pulsão de morte? Gostaria de aprender o que isso interfere na sensibilidade do ser humano. Como está a sensibilidade de uma pessoa com pulsão de morte? Ô, meu amigo, eu acabei de falar disso há pouco tempo, acho que nos 25, 30 minutos, mas eu vou repetir. Quando a gente fala de amor, a gente fala de bom senso. Quando a gente fala de amar, a gente fala de consenso de humildade. Eu tenho a humildade de entender que minha forma de amar não é absoluta. E eu tenho bom senso de amor para conceber que o amor ele é absoluto, querendo ou não para quem eu gosto, querendo ou não até para quem eu não gosto. Já respondi você uma vez, meu irmão, mas eu vou fazer questão de lhe responder de novo. Tem gente que vai dizer pulsão de morte, tem gente que vai falar estado de vazio existencial, tem gente que vai dizer ansiedade, outros vão chamar de carência. Eu chamaria de falta de autenticidade na vida. Você quer maior morte de que alguém que, para se manter, para ser algo, tem que pertencer a alguma coisa? É um escravo. E um escravo não vive a própria vida. É um zumbi que em vida venera e espera a morte. Então, o que tu chamas de pulsão, que é isso que é bacana. Eu acabei de falar das intelectualidades, que é uma coisa que eu tento me libertar. Já pensou se eu me apegasse na minha verdade, Mateus, e pessoas que me ouvem? E falasse assim, não, eu nunca ouvi falar de pulsão do morte. Quando ele falou ali, eu li a pulsão de morte e falei, poxa, ele está falando de carência, ansiedade. Ele está falando de vazio existencial. Porém, talvez outras pessoas vão dizer, não, Edson, o mestre fulano de tal falou que pulsão de morte é isso, isso, isso. Mas, pelo amor de Deus, o sentido é o mesmo. O modo de ver é diferente. Mas a concepção de nutrir a dor e do sofrimento, de ter uma pulsão para a morte, é a aniquilação. É medo, é culpa, é sofrimento, é paralisia, é paralítico, é estátua, é inércia. Por isso, meu irmão, que eu faço as minhas lives tentando ajudar as pessoas a enxergar para dentro com amplitude. E não se agarrar para fora com falta de atitude, de perceber que no fundo, quem inverniza a vida é quando a gente existe por dentro. Porque se a gente não existe por dentro, a gente não vai ter só pulsão para a morte, a gente vai ter impulso para desvalorizar a própria vida, tendo impulso de comer a mais de que se alimenta, tendo impulso de gastar a mais do que recebe, tendo o impulso de fazer, requerer, impor e se subjugar além do que se abastece. Aí essa pulsão da morte vai ter vários nomes: ansiedade, carência, estado de vazio, depressão, angústia, procrastinação, e assim vai, meu amigo. Então, se você queria saber o que é ela, por este nome, eu não sei.
Agora, eu entendo pelo mesmo nome que nós falamos a mesma língua. Aí vamos de novo a Corinthians. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e tinisse como o sino, nada eu seria se eu não tivesse no meu dialeto a mansietude, a afabilidade, a fraternidade educativa e ilustrativa do amor, que permite que a minha intelectualidade não me corrompa no meu modo de amar ao outro, mas rompa de mim os sofrimentos que ainda não entendo e elucide em mim que tudo está certo, por mais que eu ainda nisto, na vida, não me compreendo, mas é uma questão de tempo. Então, quando a gente se elucida, que o amor nos elucida, nos ajuiza, nos educa, aí ter cultura vale a pena. Porque numa cultura que eu vou dar vários nomes, onde as pessoas buscam no Aurélio, onde as pessoas não se acham em si, e onde as pessoas não evidenciam por si aonde foi, se é para o norte, para o sul, para o leste, para cima ou para baixo, é como eu falar em línguas, aonde só eu entenda e só eu interprete. E aí eu recito Coríntians de novo. Cego, guiando cego. Mas muito obrigado pela sua pergunta de impulso da morte. Minha referência sobre isso é essa, meu irmão. É o que eu posso oferecer no agora. Amor e amar próprio nos impulsiona para progredirmos para dentro, para existirmos muito mais além por dentro daquilo que a gente gasta, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente troca por feitos, mas daquilo que a gente pode não consumir, mas se assumir vívido, vivo, porque existe, naquilo que se nutre. E o que vale mais a pena nutrir? Paz. Paz, meu irmão. Ninguém nos dá paz. Somos nós que nos auto-vasculhamos. Se a cura. Paz. Ninguém nos dá. Paz é nós procurando por dentro de nós mesmos, com a educação, com a própria educação de se amar, sem impor condicionamentos, e deixar que o amor nos influencie pelo autoajuizamento, é que há de nos acurar. A entender que a dor, um dia, trocará de nome, será apenas informação. E que o sofrimento, logo colar, ou ali ou aqui, em um dia, deixará de ser sofrimento e passará a ser aprendizagem. Que Deus permita que todos que nos ouviram tenham um dia esse sentido na vida. Aí você vai ver que a dor e sofrimento vai terminar nesse planeta. Porque quem se ama dessa forma não faz mal a si. Aí não tem porquê de julgar o mal do outro, nem o bem do outro, e nem muito menos sonegar o seu melhor para si próprio. Valeu? Fica à vontade, Marcia. A gente vai seguir ou vai encerrar? Ok, então, meu boa noite a todos. Uma boa noite, Mateus, pela sua pergunta maravilhosa. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que os bons espíritos e os anjos abençoem a todas as pessoas que nos ouviram. Vou postar no YouTube. Não sou o dono da verdade, mas, meu Deus, que o afeto no coração de todas as pessoas germine e que só se cative a lucidez do amor e o acurar do seu próprio amar próprio, de cada um. Muito obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia.